Boa noite, iniciamos a nossa web do dia 9 de dezembro de 2022 para o evento 818124, nossa de fundamentos de usinagem. Senhores, na plataforma, né? A última, como fala? A nossa última web a gente falou sobre torno. E tem na plataforma uma web gravada sobre fresa. Eu até fiz ela, como é gravada, né? Eu fiz ela no velocidade 2, justamente para não vocês não ficassem tanto tempo assistindo, né? É lógico que também quando tem gente a aula demora mais que a gente participa, para dar exemplo, casar com os, como fala, com a nossa atividade do dia a dia, né? E sozinho não tem ninguém, acaba que a aula vai e é totalmente explicativa. Então tá gravada lá, tem já temos, né, gravados e aulas que foram feitas torno, presa e furação. Então, hoje, a gente vem para complementar, né, os outros elementos importantes aqui na usinagem. Eu pergunto para vocês já fizeram a aula de um momento presencial de torno, certo? Certo? Agora, vocês já fizeram a de fresadora? Não. Furação? Sim. Não. Sim ou Não, não? furo nós já fez, furo, né? Nós fez o furo lá, no eixo lá. Mas usando torno ou usando furadeira de bancada? Torno. Todo. Ah, então não. O torno também dá para fazer, né? Mas então não teve fresa nem furação. Então, show, tem as webs lá, né? Peço que vocês vejam, quem ainda não viu, quem já viu, que complemente, né, o estudo na plataforma, justamente para chegarem nos momentos presenciais com mais facilidade, né? Em vez de gastar tempo identificando, gastar tempo entendendo o que a máquina faz, você já chega com esse conhecimento e ali você já aproveita para pôr a mão na prática plenamente, né? Todo o tempo ali. Eu não sei como que o professor leva em si o momento presencial, mas eu creio que vocês têm a oportunidade de pôr a mão na massa e acaba ficando mais fácil. Então vamos seguir, né, com o nosso conteúdo. Vamos falar sobre outros elementos. Alguém ia falar? Parece que alguém abriu o microfone. Não, foi que eu tô usando o celular, agora eu vou desligar o microfone. Ah, tranquilo, tranquilo. Fechado. Então vamos lá, né? Esse primeiro aqui, acho que quase todo mundo já teve contato. Torno, muita gente já viu. Fresa tem menos, mas muita gente já viu também. E esse aqui, acho que quase todo mundo já viu, né? Que é o Monte Esmeril. Então, à medida que as ferramentas de corte, então, é muito utilizado, por exemplo, a gente falou muito da ferramenta de corte, né? Então, aqui o Monte Esmeril utiliza, ó, à medida que as ferramentas de corte são utilizadas no processo de usinagem, elas tendem ao desgaste, ao qual apresentam desempenhos ruins e algumas irregularidades durante as operações, o que não ocorreria se a ferramenta estivesse em bom estado. Ao observar esse desgaste, né, percebeu-se que a qualidade do produto era comprometida e que esse problema pode ser resolvido através da afiação das ferramentas de corte. Dessa necessidade surgiu o moto esmeril, cuja, né, ferramenta mais utilizada é o próprio esmeril. Ele é um elemento abrasivo de alta dureza, composto essencialmente por ligas minerais. A princípio, né, essa máquina tinha a função principal de realizar a fiação. No entanto, através de alguns acessórios, é possível realizar outras operações. Então, basicamente, o que consiste? É um motor que tem aqui no centro, né? Que ele tem a possibilidade de dois eixos, você coloca os rebolos, né? Então, você coloca do esmeril, ele vai ser o material que vai realizar o desbaste, né? Por Esse ele aí nós ser já teve contato. Já teve, Frank? Show de bola. Então, Já e- nós afiou a ferramenta na última aula. aí, show de bola. Então, você já tem na prática, né? Então ele é um rebolo, que é um material abrasivo. Por ele ter alta dureza, ele consegue retirar material dos outros, né? Então, a gente sempre lembra dessa característica. E aí pode usar também para colocar outros tipos, não só o rebolo do esmeril para afiar, você pode usar outros Broca. para... Não, aqui no esmeril acho que não tem broca. Ah, você fala para afiar broca, né? Exato. Isso. Mas ali nos eixos você consegue colocar outros, como fala, outros rebolos, você consegue colocar um para Escova. polir. Oi? Escova, né? Isso, exatamente, isso que eu queria lembrar. Faz funcionar tipo uma escova, né? Só que ela é metálica. E outra é para fazer uma espécie de. Não dá para fazer um polimento, né? Mas uma espécie disso seria um rebolo que tem um material mais macio, justamente para dar uma polida no material, né? Então, se tem essa possibilidade, ele tem outras funções, não só de desbastar
né, ferramenta de corte, mas é a principal utilização. Ó. Máquina elétrica que realiza alguns trabalhos de fabricação mecânica. Pode ser do tipo de bancada ou de coluna. Essa máquina é de fácil utilização e funcionamento, encontrada em oficinas e indústrias de diferentes tipos. E aqui a foto, né, do de coluna. O que muda? Ele tem a coluna que é a base dele, né? Para fazer a sustentação e dar apoio à parte do motor e dos rebolos. E temos também o moto esmeril de bancada. Esse já precisa de uma superfície para fazer o apoio dele. Tem que ser fixado, né, em algum local para fazer tanto a sustentação quanto o apoio. Lembrando também que esse tipo de ferramenta tem que estar quase engastado, né? Lógico que o de coluna, pelo peso, ele fica mais parado, porque para você ter uma melhor precisão no que você está fazendo, né? A máquina, como o motor gira, ele está realizando um trabalho ali, pode vibrar. Então, a vibração faz movimentar, né? E ele precisa estar bem fixado. Então, esse moto esmeril, né, é produzido em ferro fundido e funciona através de um motor elétrico. Esse motor proporciona à máquina distintos valores de potência que variam de acordo com o tamanho do equipamento. Esse equipamento é composto de duas extremidades, onde geralmente são alojados discos abrasivos de diferentes granulações. Os discos que são fixados à máquina são acessórios que possibilitam a realização da operação suas granulações indicam qual o tipo de ação poderá ser realizada. É igual fazer um processo que você vem lixando para polir, né? Você começa com um grão maior, né? A lixa 80, vai subindo até que você vem para os grãos menores, né? Uma lixa 2000, por exemplo. E depois você vem polindo, né? Vem com os produtos, né? Vem com uma superfície de um material para realizar polimento. E aqui é da mesma forma, né? Você tem discos de diferentes granulações para fazer o desbaste. O funcionamento do moto esmeril é baseado em movimentos de rotação, que são transmitidos aos discos fixados nas suas extremidades. Na máquina existe um componente que é utilizado para o apoio do material nas operações. Isso aqui lá no Senai tinha essa base de apoio? Vocês usaram lá no laboratório, tinha base de apoio? Tinha. Ela ajuda tanto na fixação e para quem está começando não fala não aproximar tanto a Tinha com peça, barra e tinha sem barra. tinha 100, né? É mais comum nas empresas ter sem o apoio. Mas o apoio é bom para você ter o tato, né? Começar a manobrar, não enfiar de uma vez a ferramenta e desbastar muito, né? E ele ajuda. Mas é comum você encontrar sem também. Então, as afiações, né, das ferramentas de corte, como brocas, fresas e outros, podem ser feitas através do moto esmeril, que utiliza o disco abrasivo para realizar essas operações. As características do disco dependerão do material que será afiado. Por quê? Né? Tem os níveis de dureza e tem o tamanho do grão também. O tamanho do grão influencia no tipo de material que você quer fazer o desbaste. Então, geralmente, para essa afiação é utilizada uma ferramenta de abrasivos artificiais que garantem ao acessório um bom grau de dureza. O moto esmeril também é utilizado para rebarbação de materiais que passaram por um processo de fabricação. Através do disco abrasivo, é possível realizar o desbaste da superfície de um material, né? O desbaste realizado através do moto esmeril não garante ao material as mesmas características de outros processos de fabricação, pois como a ação é executada de forma manual, a superfície da peça tende a ficar de forma irregular. Isso aqui já está dizendo o seguinte, depende muito do tato do operador, né? É igual realizar soldagem. É lógico que aqui é um processo muito mais simples, e se você tiver um bom tato, você consegue ter um bom acabamento, souber operar os ângulos de toque, né? Para você desbastar no disco, também influencia o quanto de força você aplica na hora que você coloca ali sua ferramenta para afiar ou material para fazer rebarbação, né? Que é justamente deixar de forma com menor rugosidade, mais retilínea, né? Uma superfície. Depende muito. Então, como é manual, depende da técnica, da expertise do operador. Como os outros processos, tem muitos processos que a gente já viu, né? Que são mecânicos.
principalmente aqueles que já têm o método CNC junto, né, que é computadorizado, ele consegue sim ter uma precisão melhor e uma qualidade maior também. Mas lembrando que aqui interfere muito o operador, né, quem está realizando. Então, esse moto esmeril, né, pode realizar a operação de polimento na superfície de diferentes materiais. Para isso, ele utiliza discos com características especiais. A depender da peça que será polida, o disco deverá apresentar atributos diferentes, sendo produzidos de acordo com o material. Então, ó, você polir, né, superfície de um material plástico, aqui usado de exemplo o acrílico, é recomendada a utilização do disco de feltro fixado ao moto esmeril. Então, também tem essa possibilidade. Outro, como fala? Outro elemento que nós temos é a serra mecânica, né? Então, essa serra mecânica vem do seguinte, ó, o processo de serramento é um dos mais utilizados no universo de fabricação mecânica, sendo realizado antes da furação e do fresamento, por exemplo. Tão importante quanto qualquer outra operação de fabricação, o serramento tem por principal finalidade dividir o material bruto que se deseja trabalhar. Um exemplo, né, dessa questão da serra também. Você tem seu torno lá e você consegue colocar um tubo de no máximo 3 metros, né? Vou fazer um desbaste interno, né, no meu tubo e quero colocar um tubo de 3 metros. Beleza, você vai lá comprar e você compra, geralmente os tamanhos comerciais são de 6, né? 6 metros. E aí você precisa colocar no torno. Como que você faz? O processo de serramento serve para isso, né? Justamente dividir a peça no tamanho necessário para realizar um processo ou para você já fazer a utilização final. É justamente isso, né? Então, para começar uma operação de produção mecânica, primeiro é necessário realizar o corte de matéria-prima, respeitando, de acordo com o material, os parâmetros de corte, como velocidade e avanço. O corte pode ser feito em chapas, barras quadradas, retangulares, circulares, etc. Isso depende do formato da peça que será usinada. Por exemplo, para fabricar um parafuso, a matéria-prima selecionada será de formato cilíndrico. O serramento, que é realizado com a serra mecânica, é utilizado largamente na indústria, onde é exigida alta produtividade em respeito às especificações dos projetos de fabricação. Então, ó, nesse tipo de serra, né, serras alternativas. Então, como que elas funcionam? O material é preso a uma morsa montada no barramento. A lâmina que realiza o corte fica presa no arco e sua movimentação é feita por uma manivela que transforma o movimento rotativo em movimento linear, que é frente e trás. Aqui, a serra alternativa é o tipo de acionamento dela. Então, um exemplo aqui tem um braço, né, fixado, não é uma engrenagem, né, é uma polia, por exemplo. Então, toda vez que esse braço, vamos dizer, do jeito que está ali, se girar no sentido anti-horário, né, quando ela fizer um quarto de volta, você vai ter o braço mais próximo, né? O ponto de fixação do braço na polia mais próximo à peça. Então, nisso vai ser o limitador final, né? Quando ela vai ficar mais longe essa lâmina. E aí, quando ela completar mais meia volta no sentido anti-horário, ela vai ficar na posição que a fixação desse braço, né, vai ficar no ponto mais distante, que é a hora que a lâmina está seria o ponto máximo, agora no ponto mínimo. E é justamente isso, quando vai girando essa polia, ela vai indo para frente, vai mais longe, aí depois volta, quando der a volta de baixo. Quando der a volta, cortar essa polia, né, na parte superior, ela vai seguindo e se movimentar no sentido anti-horário. Se movimentar no horário, aí é o contrário, né? Na verdade, o contrário não, só não vai ser nessa ordem. Então, ele se movimentar no horário, ela vai vir para o limitador mínimo, né? Vai ser mais à direita. E depois a lâmina, quando ele der mais meia volta, ela vai estar ao máximo à esquerda. Então, ó, a pressão exercida pela lâmina no decorrer da operação é dada uniformemente. Para que isso aconteça sem interferir o curso da serra sobre a peça a ser cortada, existem máquinas que possuem um contrapeso presente na parte superior do arco, que possibilita o aumento
ou a diminuição da pressão exercida pela serra. Então, aqui é a figura, né, que a gente já viu para o melhor funcionamento, e o contrapeso fica ali justamente para que a pressão exercida, né, seja como fala, de forma uniforme. Outro tipo de serra é a serra circular. Então, nesse tipo de serra, a ferramenta de corte utilizada é um disco circular dentado que se movimenta em relação à peça. A serra circular é composta por um eixo dotado de movimento de rotação, no qual o disco circular dentado é disposto e pode se movimentar de duas formas, conforme veremos, né, na figura que está aqui embaixo. As serras circulares podem ser divididas quanto ao modo de avanço da ferramenta em serras de avanço em guias retilíneas e máquinas de braço oscilante. Ali, ó, mostra, né, o cursor, né, que ela vai se movimentar, ou aqui no B é o braço, né, de fixação para essa serra, que esse braço dá um grau de liberdade para realizar o trabalho. E estão aqui as imagens dessas serras. Só um segundo. Aqui os dois tipos de serra, né, com grau de liberdade aqui com um braço, para justamente você posicionar, né, quer fazer um recorte angulado, ou uma serra circular, né, com a guia retilínea que você passa e avança, né, tanto a peça contra a serra ou a serra contra a peça. Outro tipo de serra, né, que a gente tem é a serra fita, né, e nesse tipo de serra, a fita de serra tem movimentação contínua em um único sentido, a qual, né, é possível graças ao motor que transmite rotações para as polias e volante da máquina, nos quais está montada a fita de serra. As serras fita, né, podem ser horizontais ou verticais, de acordo com o posicionamento da fita de serra em relação à sua base de apoio. As serras de fita horizontais são as mais utilizadas na indústria de fabricação mecânica. Então, tá aqui ela. Onde que é comum também a gente ver esse tipo de serra aqui? Acabei esquecendo de linkar com vocês, né? A alternativa não é tão comum, né? A gente vê já um mecanismo um pouco mais antigo. Esse tipo de serra circular é a mais comum da gente ver, né? No nosso dia a dia. Creio que todo mundo já deve ter visto pelo menos dois dessas três imagens aqui. Confere? João, Wilton, Franklin, o Cláudio, o Juscelino. Já viram esse tipo de serra aqui, né? Pelo menos uma ou duas. Eu já vi todos. Todas, né? Essa vermelha Eu aí, já vi também. todas. A vermelha é mais difícil encontrar. Mas já Eu já viram, Essa, vi né? essa mesmo. aí que mexe com marcenaria, Com negócio, vidro. questão de alumínio é a que tem asa mais, né? É. Ah, O show de o bola. cara que montou as esquadrias aqui em casa tava com uma dessa aí, dessa vermelha. E aí é bom para esquadrilha que tem aqueles cantos que formam, não fica perpendicular, né? Forma uma espécie de um rasgo a 45, né? Para unir um Isso. com o outro. É, realmente, aqui o cara faz certinho aquele corte, né? Angulado com esse tipo de serra. Se fosse na outra ali, ia dar trabalho. E facilita o serviço dos caras demais. Facilita, né? Com certeza. E aqui, onde que a gente encontra esse tipo de serra aqui também? No açougue, Aí, era isso mesmo. Para cortar o quê? costela. Costela, geralmente na minha terra era peixe, moço. É costela, né? Lá, minha terra o pessoal cortava era muito peixe, né? Não é como... Costela, mocotó, corta tudo, carne congelada, até o cupim eles cortam nela aí também. Corta. Hoje eles cortam pernil, tira os pedaços de pernil com osso também. Ó, show de bola, hein? Isso aí corta até a mão do açougueiro se ele moscar, né? Não tiver usando a luva, Hoje não, mas já foi elas um dos maiores índices de amputação de açougueiro, desossador, foi essas máquinas aí. foram, né? E o alicate também, alicate hidráulico de chifre. Hoje em dia, depende da máquina, ela tem uma configuração que como fala, se esbarrar nela algo que trave, né? Ela para na hora, não é isso? Isso, tem dispositivo de segurança.
Tem uns outros, né, que coloca até para ele não chegar com a mão tão perto, mas geralmente os caras vai lá, desmonta a máquina e arranca ele, que eu já vi muita Eles gente tiram porque arrancando já. fica ruim para fazer A os precisão cortes do corte, fininhos. né? Isso. Mas é justamente colocaram para ele evitar perder a mão, né? Mas aí o Mas que acontece? As empresas vão lá falou. e colocam para o cara não perder a mão. Aí o cara vai e arranca, a partir do momento que ele opera a máquina sem o dispositivo de segurança, ele assume o risco. Exato. O pessoal ainda usa aquelas luvas, né? Que aí se encostar nela, a fita para, então evita ele perder as luvas de malha, né? É Evita malha. o cara, malha metálica, evita ele perder a mão dele também. Então era isso mesmo que eu queria lembrar. Na outra turma lá o pessoal não lembrou, não. Pois vocês não estão indo comprar, não estão indo comprar peixe, não, ou carne, né? Igual o Franklin Eu aí. trabalhei no frigorífico, tinha muitas essas máquinas lá também. Ah, então você tá em casa para você, né? Então a serra-fita aqui, né, tem ela vertical, muito comum nos açougues, né? Então sua operação realizada é manual e a peça é manuseada em direção à fita de serra, realizando o corte. É comumente utilizado no setor de marcenaria, porém tem utilidade na fabricação mecânica, como para serrar chapas e materiais de pequena espessura. É porque a fita ela também não é muito espessa, né? Temos também a serra-fita horizontal. Esse tipo de serra é o mais utilizado na fabricação mecânica, devido à sua versatilidade de serrar diversos materiais ferrosos e não ferrosos, e obter melhor rendimento que as serras alternativas devido a seu movimento contínuo e controle eficiente da operação. Então aqui, ó, as características desse tipo de serra. Para sistema de refrigeração, sistema de refrigeração permite uma ação de corte mais eficaz e aumenta a vida útil da ferramenta. Porque, como a gente viu lá no torno, né? Quando vai realizar o desbaste ou o corte, aquilo gera um atrito. E o atrito vai gerar calor. Então, o calor pode interferir, né, na composição química desse material, fazendo mudar, muitas vezes até a dureza, chegando a ponto de mudar até o formato da peça, né? Então, ela quase se funde, né? Quase vai para o estado de líquido e volta para o estado gasoso. Então, o sistema de refrigeração é justamente para isso, fazer um processo com temperatura controlada. Tem um sensor de quebra-lâmina, né, que permite que o sistema pare caso a fita de máquina quebre. Tem inversor de velocidade que permite que a velocidade da lâmina seja controlada de acordo com o material a ser cortado. Isso é muito importante também para dar precisão, para ter uma operação mais segura. Tem um regulador de pressão de morsa que permite que o material seja fixado à morsa com uma pressão adequada para que não haja apertos excessivos e nem folgas. E um regulador de velocidade de corte da serra. E aqui a imagem, né, dessa serra-fita horizontal. Serra mecânica, ó. Existem 3 regras básicas que influenciam a escolha do tipo de serra que será utilizada no processo de serramento. Vamos lá, né? Há uma regra básica é que devem existir pelo menos 3 dentes da serra em contato com a parte mais fina do material. Então você precisa no mínimo de 3. Então é muito comum quando o pessoal vai serrar, né? Ter, como fala, menos dentes, né? Pega uma serra com um espaçamento, com os dentes mais espaçados, né? Dentes maiores, para serrar um material que não, como fala? Que ele não atende 3 dentes. E aí ele tem uma menor, né, velocidade de corte, vai dar muito mais trabalho para ele. Temos aqui, ó, outros, outras regras, né? Então, em relação à dureza do material a ser serrado, quanto mais duro ele for, menores devem ser os dentes de serra. Isso faz com que existam mais dentes por unidade de comprimento e, consequentemente, maior contato com o material. Então, isso também influencia. Muitas vezes, dependendo do caso, do tamanho do dente, né? Costuma ficar enganchando também. Não sei se alguém já fez serramento e a serra ficava enganchando no material. Então, para ter, né, um processo de serramento, tem que Tem umas que até seguir escapole da máquina. escapole também, né? Tem isso. Então, tem essa segunda regra também importante. Então, muitas vezes a gente pega um tipo de serra só para sair serrando tudo, né? Serra metal, serra, ou uns metais aço, né? Serra aço.
serra alumínio, serra madeira. Então tem as regras, e por isso que às vezes você pega uma serra e fala, pô, essa aqui tá boa para fazer o corte, né? O serramento no aço. Aí você vai fazer com madeira, já é totalmente diferente. Então, porque muda a dureza e você tem que ter dentes menores ou maiores. Sim, Cláudio? Lá na Caju, nós usamos só a Serra Sai. Já viu falar? Tá chegando com eco. Eu ouvi falando que usava, aí falou o nome do, não sei se foi do equipamento. Vamos ver. Eu acho que vai voltar na hora que você liberar de novo. Eu lembro que nos outros dias, na terceira vez que você fala, funciona. Enquanto o Cláudio está resolvendo lá o microfone dele, né? Vou segurar aqui, Cláudio, até você voltar. Então, só terminando, né? A gente viu que o número de dentes, né? Quanto mais duro, dentes menores, para ter uma maior superfície de contato. Sim. Lá na Caju nós usamos só a Serra Sabre. Você ouviu falar na Serra Sabre? Side? Serra Sabre. Terra Sabre. Tô tentando lembrar por nome. É a mais moderna hoje no mercado. Tô vendo aqui. Vixe, Cargill é forte mesmo, hein, bicho? Tô vendo ela aqui. E ela é mais simples para manusear também, né? Se o cara for bom, isso aqui, o cara faz a festa com um trem desse. Devido aos acidentes que vêm ocorrendo na área de montagem, de cortação de tubo, aí lá foi proibido em todas as Cargill do mundo, onde tem uma Cargill, não corta mais com lixadeira, só usa ela. Com tamanho do tubo que for, aí usa o maçarico, mas tubo de 2 polegadas, 3, 4 polegadas, inox, né, ou as carbônicas, qual o inox que for, eu uso ela, sai. Vou aqui colocar para vocês, ó, na tela aqui, ó. Ele tá falando Serra Sabre. É um equipamento aqui que te dá uma precisão muito maior, né? Com certeza, além dele ser... Pode falar. Essa daí mesmo. Além dele ser elétrico, né? Então, vai ter um motor para fazer o trabalho para você, em vez de você aplicar a força, você tem a capacidade dele ser portátil e de você manuseá-lo na horizontal, na vertical. Se você tiver habilidade, você consegue fazer um círculo, fazer um ângulo, né? E fica distante, né? Você fica distante do processo de serramento, né? Então acaba que dá mais segurança também. Então, segundo. Então, segundo, pessoal, a voz sumiu aqui. Tá projetando nessa aula. A gente estava aqui nesse slide, certo? Só tô me ouvindo? Cláudio, pedi para você que falou por último comigo, tá me ouvindo? Tô ouvindo aqui. Show, valeu, João. Geralmente minha voz chega pelo menos até as 9, ultimamente tá dando 8 horas, ela tá acabando. Só um segundo de novo. Aí voltei, vamos lá. Então, para materiais mais macios, né, os dentes devem ser maiores para facilitar o corte e a remoção de cavaco durante a operação. Então, isso também influencia, né? Porque se o dente é menor, ele movimenta menos cavaco. Só que como o material é mais duro, a cada movimento você não vai retirar muito cavaco também. Então, ele já é apropriado para isso. Aqui com dentes maiores, né? E vai ter maiores cavacos e o dente ele também facilita por você ter uma menor superfície de contato. Então, à medida, né, que os processos de fabricação forem evoluindo, para
Melhor atender às especificações de mercado, as máquinas e ferramentas tiveram que aperfeiçoar suas funcionalidades para garantir melhor controle às técnicas de fabricação mecânica e maior garantia nos parâmetros de usinagem. Além da máquina ferramenta, né, a serra possuir um campo de atuação amplo na área de produção mecânica, ela também pode ser utilizada em setores presentes no nosso dia a dia. Então, onde que a gente utiliza essa serra? Na marcenaria, né? Como já disseram, só um segundo de novo, pessoal, peraí. Então, temos a marcenaria, né, como uma área de aplicação, como já dissemos, né, várias vezes aqui na nossa web. Então, é uma das áreas que é utilizada, né? Marcenaria, as serras são usadas em cortes estreitos, de 10 a 50 milímetros, para fabricar peças residenciais e industriais. Temos também serrarias móveis, né? Estão utilizadas por cortes longos e exigem um maior rendimento da serra. Pode ser instalada em qualquer terreno para facilitar a operação. E a gente tem que fazer um corte num... Aqui o exemplo é um tronco de árvore, né? Então tem que deixar ele pronto para utilização. E aqui tem uma delas, né? Outra indústria alimentícia, como já bem dissemos, né? Então, tem máquinas serras que ficam nos açougues cortando pedaços de carne. Geralmente as serras são de pequeno porte, visto que a utilização nesse ramo é restrita para cortar alimentos. E além disso, temos as planas também, né? As planas surgiram com a finalidade de substituir a operação de limagem, visto que o tempo para realizar a operação com a lima era muito grande. Essas ferramentas, né, são responsáveis pela obtenção de superfícies planas em posição vertical, horizontal ou inclinada, com bons acabamentos, gerando o movimento retilíneo da ferramenta ou peça. Não sei se a gente já viu, mas entra a questão da rugosidade, né? Então, para você tirar a rugosidade do material, ter um melhor acabamento, né? Por exemplo, na mesa que você está utilizando aí para assistir onde está apoiado o seu computador, para você assistir a web, ou você está no sofá aí, tem um rack, né? Tem um painel, então a plana vem justamente para isso, para melhorar o acabamento superficial da peça, né? Você pode ver ela trabalhando ali, ela vai alinhando, tentando deixar tudo no mesmo nível e melhorando a planeza do material. Então, a ferramenta de corte do processo de aplanamento possui apenas uma aresta cortante para produzir o corte. Então, né, as planas, assim como outras máquinas operatrizes, possuem características próprias que devem ser conhecidas para que sejam aplicadas corretamente em cada operação. Então, ó, característica da plana aqui, assim como a gente viu das serras, né? Então, devido à retirada de material em toda a peça durante uma passada, a plana apresenta vantagem na usinagem de guias, bases e barramentos de máquinas. O aplanamento, em geral, é mais econômico que uma operação onde se utiliza ferramentas multicortantes, pois as ferramentas geralmente de aço rápido são mais baratas e mais fáceis de afiar. E visto que o avanço de corte, né, acontece de forma linear, a velocidade no processo de aplanamento é dada por golpes por minuto. Então, se vocês virem a unidade de GPM, para o aplanamento é golpes por minuto. É comum a gente ver isso aqui também para deslocamento de volume, né? Um sistema hidráulico aí, se vocês chegarem a ver GPM, ele já é uma unidade de galões por minuto. Então depende muito do equipamento. Quando você vê o GPM, pode ser aqui nas planas, né? Golpes por minuto ou pode ser galões por minuto. Então a plana executa algumas operações que não são possíveis na fresadora, como rasgos em diâmetros internos de peça. Na preparação da plana, né, para a operação, a peça que se encontra fixa na mesa deve ter sua altura regulada e deve estar aproximadamente 5 milímetros da ponta da ferramenta. Isso garante que haverá curso suficiente para realizar a operação. E a fixação das peças na plana pode ser feita através de barras de aperto,
parafusos, quando a peça é de grande porte, ou por morsas, quando as peças são pequenas. E aqui mostrando a fixação com morsa, né, paraplana, e aqui, né, quando está fazendo a operação de estria, aqui, ó, aplanar estrias em uma peça plana, que ele também consegue fazer, né, nas estrias ele vai aplanando ali, justamente para garantir um bom acabamento. Certo, senhores, por hoje o nosso conteúdo é esse. Ficou alguma dúvida? Fica à vontade, a palavra está com vocês. Só vai ter aula, mais quantas aulas? Ixi, a gente tem bastante aula. Só pergunta, com relação à aula de hoje, teve alguma dúvida? E aí eu vou tirar o slide e eu vou para nossa plataforma. Não, tá tranquilo. Tranquilo? Os Professor, demais? Sim, Cláudio? professor, a nossa aula de hoje não ia falar, não era sobre o nosso SAP? Não, faltava essa aqui. Deixei prometido e confundi. Tinha ficado. Então, peraí, ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu sair do slide e vou para a Porque plataforma. essa aula que nós está tendo aqui não tem Ó, nada a ver com a que nós está tendo lá, não. é que já passaram, né? Lá vocês vão ter 3 momentos presenciais. É furação, torno e fresa, certo? Não, nós já vai pro quarto momento amanhã. Amanhã Mas, já é o último dia. mas vocês vão ficar só nesses 3 assuntos, É. entendeu? Uhum. Não vai passar para os outros. Então, Nós essa vai ver, web aqui, amanhã nós vai ver fresa, parece. exato. Então, esse assunto de hoje já é um a mais, entendeu? E todas as webs daqui para frente vai ser tudo assunto além dos momentos presenciais. Por exemplo, vocês têm só 4 momentos e tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 web aulas. Então, em 3 webs, eu consigo matar os 3 assuntos dos momentos presenciais. Então, sobra mais 6. Então, são 6 webs que a gente tem para falar de assuntos além, entendeu? E aí a gente começa a falar de coisa a mais. Faz o relatório lá, daquele eixo lá, daquela morsa lá e tal, o cara tá pedindo lá. A gente tem dia 16. Então, agora eu vou deixar ajustado. Como faltava esse conteúdo, dia 16 a gente vai para SAP. Beleza. Fechado? Fechado, Ó, porque a primeira Beleza. aula que teve, a mulher fez lá, explicou. Ela fez a primeira pra gente, né? Ela explicou lá, ó, que foi a primeira vista lá em perspectiva, né, da peça, aham. né? Lateral direita, lateral esquerda, superior, tal. Aí ela fez lá e explicou, né? Então a gente não teve dificuldade de fazer aquela atividade, né? E, essa que esse SAP que nós está tendo aqui, eu vou falar, nós não está tendo explicação nenhuma desse SAP aí. Pegou nós assim, um monte de soldado e jogou lá na bucha de canhão e falou assim, se vira. Não vai ser assim, não. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó. Nós temos que fazer 2 planos de ação. Aproveitar aqui 5 minutinhos, eu já vou dar um exemplo e a gente trabalha isso na próxima. Até para vocês já irem buscando aí, ó. Vamos lá, nossa primeira atividade é o eixo, né? Então, qual que é o perfil do nosso eixo? Ele é prismático ou ele é cilíndrico? Cilindro. Beleza, você tá vendo que tem um furo aqui não passante, certo? Certo. Esse furo aqui é para quê? Não é para um parafuso? Tá vendo que aí tem Esse rosca? tem rosto. Exato. Onde que tá expressa a rosca dele aqui, ó? Um item também bom para vocês verem é aqui, né? A questão do, como fala? Do desenho, mas se não lembrar do desenho, vamos dizer que você não consiga lembrar aqui, ó. Olha o parafuso que vai usar. Um M12 com um passo de 1,5. Então, se tá dizendo passo é rosca, certo? E aqui tá dando o diâmetro já do furo. E aqui o comprimento dele. Então, para fazer um furo não passante no nosso eixo com peça cilíndrica e outro furo não passante, aqui não tem rosca. Tá vendo? Mas ele tem um desbaste aqui e depois é para o parafuso ficar, vamos falar, não ficar com a cabeça acima da linha, né? Ou aqui é para encaixar uma outra peça, tanto faz. Então aqui já tem um diâmetro, né, de 10,5 e aqui na parte de fora um diâmetro de 20. Peça cilíndrica, beleza. Agora eu tenho que fazer o plano de ação. Então o produto aqui é meu eixo, né? Vou digitar aqui, ó, eixo. Objetivo: fabricar um eixo conforme. Deixa eu ver se tem número esse projeto. Não. Aqui, ó. Conforme
ferramenta de moldagem. Não tá aqui. Fabricar um eixo com rebaixo, né? Com rebaixo, conforme projeto. Aí você coloca, né? Fabricar um eixo. Coloca aqui, ó. Conforme projeto. Vou usar esse nome aqui, ó. Ferramenta de moldagem. Aqui você pode definir, né? Qual que é o seu objetivo Ferramenta profissional. de moldagem não é esse eixo aí, não? É, mas é como tá o nome lá, entendeu? Geralmente aqui bota o nome do projeto. Aí, por exemplo, se É porque fosse na empresa, eu ia colocar eu coloquei o nome. PUR Eu coloquei ferramenta de PROG00. moldagem. É, pode ser isso também, né? Ah, o produto. Ah, não, o Isso. produto é o eixo com rebaixo, né? É isso mesmo. Então, beleza. Vamos lá. Meu nome, local de execução. Vou colocar aqui, ó. Oficina Ei, Senai. professor, Sim. tem uns exercícios que aí eles perguntam assim, coloca o nome. Aí tem lá, tipo assim, conforme a leitura. Que tem um nome lá do técnico mecânico que vai executar lá, tal, tal. Eu tô colocando o nome desse cara, que é ele que vai executar. Eu não tô colocando o meu, não. Não, pode colocar o seu, que é a atividade, né? Isso aí. Isso aqui é a gente já projetando quando vocês estiverem na linha de frente. Você vai ser técnico, entendeu? Sim, Você mas vai ser o no técnico. caso aí, eles estavam conforme a leitura, eles perguntam pra gente por Ah, que, entendi. você entendeu? Não, mas O pode que que colocar ele o deve, seu. como ele deveria fazer o plano de ação. Aí eu faço conforme a leitura. Eu entendi. Não, mas pode colocar o seu a partir de agora. A Pela gente já tá pro... interpretação, eu É, coloco eu esqueci o nome você tem do razão. cara. Como que é o nome dele? Eu também esqueci. Tem que puxar aqui no. Não, mas pode colocar o seu. Fechado, Não, Hilton? tranquilo. Tá, vamos lá Tá, então. Que operação de fabricação que a gente vai fazer para fabricar um eixo? O que que vocês acham? torneamento. Aí pronto. Aí vocês sabem fazer, nem precisa de. Nem vai precisar da web para da máquina ferramenta. Qual que Mas é? eu mandei um vídeo lá no grupo nosso lá de WhatsApp do cara ensinando a fazer isso aí também. Show. Mas vamos junto aqui então. A gente aproveita e nós vamos somando aqui agora, nesses minutinhos. Vamos lá, máquina ferramenta para fazer torneamento? Torno, Ferramenta? Torno, obrigado. torno. Vamos lá. Por que torno? Todo mundo sabe por que que a gente está usando torno para fabricar esse eixo? Porque ele é cilíndrico. Exatamente. Corpo cilíndrico, torno, corpo prismou. O nossa peça, né? O nosso corpo de base, o nosso material primário, material bruto, se for prismático, fresa. Se for cilíndrico, torno. Então a gente vai usar um torno que Ô, Ever, instrumenta. Sim. tudo que é cilíndrico, então, é feito no torno? Comumente, sim. Pode ser que você tenha um caso específico. E se eu afirmar para você para tudo, vai ter uma hora que eu vou estar errado, entendeu? Entendi. Mas a maioria dos casos, sim. Porque o torno, pela forma de... A forma de trabalho dele, né? É mais simples você trabalhar com cilíndricos. Até pela Os caras castanha, torneiam trem quadrado também. torneia. Exato. Dependendo da sua castanha, né? Se tiver mais apoio, você consegue fazer Eles fazem quadrado. as ferramentas lá, o professor tava falando para nós. Ó. Exato. Esse- Então, assim... É, é, Não é uma regra comum, mas se você tiver que fazer um eixo desse na fresa, vai ser canseiro, entendeu? Entendi. Aí é mais ou menos essa regra. Cilíndrico geralmente vai no torno e peça prismática a gente vai para a fresa. Então, beleza, ó. Minha máquina ferramenta é torno, beleza. Que instrumento que eu vou utilizar para fazer aqui? vai fazer os furos, você vai usar a broca, você vai A usar broca é aquela. instrumento ou vai em ferramenta? Não. Ah, você fala Então, instrumento, é broca. paquímetro. Ah, Paqui, isso, Broca paquímetro. é ferramenta. Aí é o paquímetro, Ah, micrômetro. micrômetro. odômetro, micômetro, né? Isso. Tá bom para vocês? Vocês querem mais que uma régua também? Ah, É acho a que o régua, eu paquímetro e coloquei régua, micrômetro, né? micrômetro faz também. O micrômetro é bem mais preciso, né? A régua você pega maiores medidas. Deixa eu ver qual que é a medida do nosso 70, né? 70 milímetros o paquímetro lê. Então, a régua a gente não vai precisar, não. Deixa eu ver qual que é. 70 por 40. É, o nosso paquímetro lê. O micrômetro também para a gente pegar um bom acabamento. A gente pode pegar, dependendo se você quer fazer uma medida aqui interna,
O seu micrômetro não consegue pegar o diâmetro. Você vai ter que pegar um micrômetro. Como chama aquele especial lá? Vamos ver se vocês estão bons de memória. Ah, esqueci o nome daquele bicho. Para medidas internas, lembra? Não sei, a gente já teve uma SAP que tinha esse bicho, não tinha? Que era para reconhecer e ele era o mais difícil. É o goniômetro, não? O goniômetro é para medir os ângulos, Ah, tá. que parece um transferidor. Beleza, aqui ó, 2, você pode deixar só 2. Eu coloquei um a mais aqui, vou até deixar ele sublinhado, não precisa. Então, ferramenta, o que mais vocês falaram? Vai ter precisar de broca, Ferramenta de desbaixo, broca, a ferramenta de rosca. ferramenta de corte, né? Você falou outra aqui também para fazer, né? Rosca. Para fabricar rosca, né? Eu ia escrever aqui o macho, né? É uma espécie de macho também. Para abrir rosca, né? Ah, O que mais que a gente vai precisar? Professor, Sim. o porta-broca entra em ferramentas também? Agora alguém falou e ficou bem baixo. Tem como falar de novo, fazendo um favor? Vou aumentar aqui. Sim, O mandril aí, o porta-broca, ele entra em ferramentas também? Quando você fazer a pode furação? ser. Pode ser. Um porta-broca, né? Um mandril. Deixa eu colocar só o mandril aqui. Entra também, vocês podem colocar tudo que couber. Vamos dizer que no instrumento aqui, o nosso guerreiro queria usar o goniômetro para pegar um ângulo correto ali, né? Beleza, goniômetro também, entendeu? Isso aqui é só se o cara chegar aqui e falar: ah, no instrumento eu quero utilizar uma trena laser. Aí eu falo, pô, trena laser para medir um parafuso vai ficar difícil, né? Então aí eu vou estranhar, mas se for o instrumento que é utilizado, sim, na ferramenta, vamos ser esdrúxulo aqui, ó, vou usar uma serra. Ah, não, aí seria máquina ferramenta, né? Na máquina, qual que é uma serra? Deixa eu ver numa ferramenta aqui que seria muito estranho. Um cocinete. cocinete. Eu lembro sempre dele, entendeu? Então, assim, é Lima. justamente lima, é exatamente. Coloca aqui, ó, lima. Então é justamente isso. Entenderam como que é? Esse primeiro foi para o torneamento. O outro já fica a dica, né? Como é a segunda peça, não vou salvar aqui não. Como a segunda peça nossa é um eixo base, aqui ó, vocês vão fazer da mesma forma, só que aqui o que a gente vai precisar para fazer? Ó, o eixo aqui, ó, tem 4, 5, né? Aqui não é passante, esse de cá esse de cá não é passante, mas tem rosca. E o eixo, né, no meio, esse rasga aqui no meio quadrado, né? Ele é passante. Aqui, ó, Aí, de aí, 18. já, aí já vai precisar de mais ferramenta. Exato. E que máquina, ferramenta vocês vão usar para fazer isso aqui? Furadeira de bancada, Furadeira de bancada, pode utilizar. O que mais? marcador, punção, martelo, esquadro, riscador. Isso, que vai embora. Paquímetro. Eu vou ter que cortar agora, senão vão dar a resposta de tudo. Vamos deixar para a semana que vem para a gente terminar? Mas aí eu vou ter que cortar, senão um vai falar tudo, aí o resto vai só pegar, abrir o vídeo depois em casa, num sabadão tranquilo, e só ir escrevendo. E assim nasceu um 10. E não vai ser só um, não, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 6, e mais toda a galera que não veio, mas vai assistir o vídeo. Mas é isso, pessoal, entendeu? Nós fizemos a SAP 1, já podem ir estudando, entendeu? Fazendo. Aí as outras também não vai ter esse. Vai ter tanta Professor, dificuldade, não. Sim, pega o andar da carruagem e faz, né? E, exato. assim, tem uma explicação dentro do conteúdo que nós estamos vendo aqui no computador, né? Porque, Exato. assim, você dá uma aula, aí nós lê aqui tem outra, nós chega lá, o professor dá outra, É, aí, meu mas, amigo, como é mas que nós vamos fazer no computador aqui? os momentos presenciais são todos. Você viu que o momento presencial te ajudou a fazer as atividades aqui da plataforma? Você lembrou dos processos, lembrou o que usa lá, entendeu? Então, o momento presencial vem justamente para isso, né, Sucê? Você familiariza com o processo na prática, chegou aqui na teoria, você só vai lembrando e usando a sua lógica de fabricação.
Tem gente Não. que pode... Ah, Assim, lá o professor lá, ele é um cara muito bacana, muito atencioso também. Ele aham, Verdade. não vai reclamar dele, não. Graças a Deus, pegamos um cara muito bacana lá show de bola. e não dá moleza, não. Ele ensina mesmo. Aí que é bom. Então aí você viu que a gente linka aqui, entendeu? Aí você pega lá na prática, vem aqui na teoria, manda a bala, vocês já tiraram 30-10 aí agora, só nessa SAP 1. Na 2 vocês vão ver, na 3 então, que vai ser mamão com açúcar pra vocês. Deixa eu confirmar aqui. Nem eu lembro mais, mas se eu não me engano, são 3 mesmo. Deixa eu ver Professor, vou ter aqui. que sair. Vou ter que E sair nós aqui. Tá vamos ter finalizando aí, né? mais aula São 3, online. estão finalizando. São 3. Nós Professor, vamos ter tá mais valendo. aula Tô web saindo, aula? tá? Esse período de férias, não? Como é que é? Nas férias não tem web aula. É pra vocês tirarem férias, de verdade. Essa é a, Aproveitar. u- Pode Oi? tirar férias, não, professor. essa é a última web? Não, ainda não. Acho que vai até o dia. Eu não sei quando é a férias de vocês, mas eu coloquei até o dia 16. E A eu creio que não presencial entrou de nossa é férias. dia 10, no caso amanhã, né? Amanhã, exatamente. Então, dia 16 vai ter web aqui. E eu Não, acho que as beleza. férias de vocês vai ser pro dia 18, se eu não me engano. 17 começa, 18, 19, 20, daí não tem mais. Mas até Aí 16 tem. eu já começo a contar a partir de amanhã. 16 nós estamos aqui. Tem que vir aí. Não, então até na outra sexta ainda Vai. tem, então, né, professor? Vai ter sim. Tranquilo, fechou. Tem que pegar no Fechado pé então, desse povo senhores. pra assistir a aula, hein? O povo tá assistindo a aula. Pode trazer eles aqui. Combinado, senhores? Certinho, cara. Obrigado. Então, obrigado aí pela abraço. presença. Fiquem com Deus aí, bons estudos, né? E até a nossa próxima web. Fechou. Valeu, galera. Com Deus.